Olá, sejam bem-vindos para mais uma live de quinta. Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o medo e eu acho que vai ser bem legal. Então, fiquem atentos aí, deixa o Instagram chamar as pessoas, que a gente já começa. Para mim ele ainda não está aparecendo, esperar um pouquinho. Olhando aqui, quando ele começa a mandar os chamadinhos dele. Hoje o Instagram tá meio devagar. Vamos, Instagram, vamos trabalhar? Vamos! Bom dia, Iva! Oba, começou a chamar as pessoas, já começa agora a acreditar. Tudo bem, querida? Que bom que você tá aí. Já começamos, deixa só o Instagram rodar aqui pra mim, que ele não tá rodando. Vamos ver o que ele faz. Tá pra ouvir direitinho, Iva? Me conte aí. Olá, Ana! Bom dia! Ele não tá me dando sinal aqui que tá chamando as pessoas, mas tudo bem, vou deixar acontecer, né? Deixa eu mandar aqui ver se ele funciona melhor. Logo ele... Digam pra mim aí se o som tá bom, porque daí eu já posso começar. Pra mim aqui ele não tá nem aparecendo a live. Olhar pro medo te chamou? Muito bom. Ah, chamou você, então tá funcionando. Como assim que pra mim não aparece? Tudo bem. Chama quem tem que vir, né? É isso aí. Então hoje a gente vai falar do medo e eu acho que vai ser bem legal. Pensei muito nisso. Tá com atraso? Acontece mesmo. Daqui a pouco ele entra a internet, né? Às vezes não tá muito boa aqui. Deixa eu só conferir minha internet. De repente não tá legal também. Aqui pode ser um problema. Não, no princípio não. Voltando aqui. Vamos lá, como vai? Tem problema. Importante chegar, né? Esse tema da live de hoje, primeiro deixa eu justificar, né? Sair do horário completamente, mas a ideia, eu tenho compromisso à tarde e eu não queria ficar sem fazer a live de quinta. Então, pensei que é comigo, vou tentar num outro horário. E eu sei que a maioria das pessoas assistem ela gravada depois. Inclusive, eu vou pedir uma ajuda para você que está assistindo em outro horário. Eu queria que você comentasse para mim aqui que horário que você está assistindo, tá bom? Porque daí eu também vou entendendo melhor como é que funciona aí com vocês. Então, essa é a ideia, né? Comenta aí que horário que você está assistindo, a não ser que você está aí agora, daí não precisa, porque para eu entender melhor. Então, por isso mudei o horário, eu gosto desse horário, né? Mais no meio do dia, então, ou você está almoçando, ou você está indo buscar as crianças na escola, né? De alguma forma aí você está no meio da tua rotina e para um tempinho para assistir, para ouvir, talvez, às vezes vai estar só ouvindo, né? Não tem problema também. E o tema de hoje eu acho bem interessante, que a gente vai falar do medo e como a constelação olha para o medo e como ela trabalha isso. Por quê? Da onde surgiu, né? Os temas vêm vindo para mim sempre pelas conversas que a gente tem. Então esse medo específico veio numa troca que eu fiz aqui pelo Instagram com uma mãe com relação ao filho, que tem muito medo. Uma criança, acho que de 4 anos, que tem medo de um monte de coisa. E daí a gente conversou sobre isso, foi bem interessante. Falei, nossa, é um tema que a gente pode... Oi, Ju, bom dia, querida. Bom dia, meu amor, também, que bom que você tá aí. Então eu acho isso, achei relevante, olhar para o medo. Todos nós temos medos, né? E a constelação olha para isso, é um sintoma a ser olhado, né? Eu fiz uma caixinha de perguntas durante a semana e vocês me responderam muita coisa. A gente conversou sobre muita coisa, foi muito interessante. Acho que consegui conversar com todo mundo que respondeu. Então, eu anotei aqui alguns medos que vocês me falaram durante a semana. Então, ó, medo de se machucar. E daí era machucado físico mesmo, olha que interessante. Medo de morrer afogado, medo de escuro, de ficar só, de perder emprego, de ser traído,
medo de navio, de andar de navio, medo de saltar de paraquedas, medo de ver alguém vomitando, olha que interessante, medo de bicho, medo de um monte de coisa, vocês trouxeram, tem mais uma lista aqui. Eu olhei, nossa, que interessante, né? E a gente às vezes não percebe. Eu então queria que você olhasse aí hoje. Qual é o seu medo? Hoje pensa num medo que você tem. Às vezes você tem esse medo desde criança, às vezes foi de um tempo para cá, fiquei com medo de tal coisa, né? E a gente consegue olhar para isso através da constelação. É essa a ideia dessa live. Como ser medo de passarinho. Olha que interessante esse medo também. É alguma coisa aí. Vamos tentar ver se você consegue pensar nele aí, Ju. A ideia das minhas lives são sempre rápidas, objetivas e que você tire um proveito. Então, que de repente você consiga olhar para esse medo aí de alguma forma, né? E ter um ganho com isso. Esse é o nosso objetivo com essas lives. O medo é muito interessante a gente pensar que é uma emoção natural, né? Ela existe e ela tem uma função muito importante até de sobrevivência. Se não tivéssemos o medo, correríamos mais riscos de vida. A gente já corre, imagine se a gente não tivesse medo. Então, uma criança simplesmente sem medo se jogaria da janela, né? Que é um risco, achando que ia voar, sei lá, ou não ia acontecer nada com ela lá embaixo. Então, é bem importante a gente pensar que o medo é natural. Ele nos protege de alguma forma. Mas ele, quando é em excesso, ele nos impede, nos limita, nos bloqueia, né? Então, uma circunstância aqui, pense, o mundo, né, tá difícil, tá complicado, tem assaltos, ok? Eu sei disso e eu tenho medo de ser assaltada, eu acho que todo mundo tem. Então, eu me cuido um pouquinho mais, eu ando na rua atenta, não ando com o celular na mão, eu faço várias coisas em função desse medo que eu tenho. Agora, se esse medo de ser assaltada não me deixa sair de casa, ele já tá fora do patamar aceitável. Eu não saio de casa porque eu tenho medo de ser assaltada. Então, entende como ele pode te preservar, mas ao mesmo tempo ele pode te bloquear? E é esse o olhar que eu quero que a gente tenha aqui hoje, pensando através do olhar da constelação para os nossos medos. Se você tiver um medo e quiser escrever aí, escreve que a gente vai pensando juntas aqui. É importante a gente diferenciar, então, né, os medos reais e os medos irreais, os irracionais. O que seriam? Aquilo realmente que acontece, né, um medo baseado numa ameaça concreta. Daqueles que talvez sejam gerados por traumas, por crenças, por memórias familiares, né, por herança familiar. Então, entre os racionais estão aqui os que realmente existem, vários. Tenho medo de cometer saltar de algum lugar, eu tenho medo. Se eu não tiver um paraquedas, se eu não tiver uma instrução, eu vou ter medo. Agora, o irracional é aquele que é gerado por um trauma, ou de repente por uma memória ancestral. Tudo isso é bem importante a gente conseguir definir de onde vem esse medo, ok? Então vamos pensar primeiro, tem uma frase da constelação que eu gosto muito que ele fala assim, ó, o medo pode ser um chamado para olhar algo que foi excluído do meu sistema. Então se o meu medo é irracional e ele é baseado em uma memória sistêmica, pode ser que eu tenha esse medo a vida inteira, e a vida inteira era para ser olhado, e talvez é um medo que já minha mãe teve, minha avó teve, e ninguém olhou para isso. Então é sempre um chamado. Se é algo que te chama atenção, olha para isso que pode ser teu. É aquela frase, né? Se bateu, doeu, olha que é teu, né? Então, vamos olhar para esses dois tipos de medo. Tem os medos que são memórias infantis, né? Baseados em traumas. Aqui também existem os medos reais e os irreais. Por quê? Muitas das nossas memórias são inventadas. E isso é muito interessante a gente pensar. Veio de uma imaginação, ou você criou quando criança essa imagem, ou alguém contou e você se impactou com aquela história e de repente você acha que aconteceu com você, mas tem também aquelas memórias que realmente aconteceram. Então, pensar que essas memórias lá da infância podem gerar bloqueios e até padrões de medo na minha vida que me limitam. Então é interessante eu olhar. E às vezes o medo, por exemplo, um medo que foi real. Minha mãe me esqueceu na escola, eu já esqueci um filho na escola. Me atrasei, não esqueci para sempre, né? Me atrasei um pouquinho, a mãe se justificando. E ele ficou lá sozinho. Foi um episódio, foi real, aconteceu. Só que isso pode ter gerado nele o medo de abandono, por exemplo, né? Não percebi ainda, mas pode estar lá dentro dele esse medo de rejeição. Às vezes uma apresentação na escola que deu errado gerou um medo de fracasso. De repente eu tenho muito medo de falar em público, porque um dia aconteceu um fato, né? E isso é muito importante.
um medo de errar, fui punido de alguma forma, fiz alguma coisa, né, me expressei, a professora falou que eu estava errada, pode gerar um medo também. Então são medos lá na infância que podem impactar a minha vida até hoje. Falando isso, lembrei, por exemplo, eu não canto nada, eu morro de medo de cantar, eu sou totalmente, eu não tenho memória musical, não tenho ouvido musical, não lembro de letras, eu ainda canto do meu jeito, as letras, é terrível. E eu lembro de um episódio que eu fui para a escola e tinha uma inscrição para um coral. Eu, bonita, fui lá me inscrever junto com umas amigas, eu fui fazer uma audição e o professor, com a maior habilidade do mundo, acho que ele deu 2 notas, eu cantei alguma coisa, ele falou, não, você não. O que acontece? Eu não canto. Nossa, se eu perceber que a minha voz está saindo, eu já me bloqueio aqui. Então é bem interessante isso, né? Como talvez uma coisinha boba lá, pode ter marcado a minha vida e talvez limitado o meu talento, né? Quem sabe? Então é importante eu entender, e a constelação me ajuda com isso, olhar de onde veio esse medo, se ele tem essa origem, e eu consigo ressignificar. Se foi algo que aconteceu lá na minha infância, como que eu vou ressignificar? Eu vou olhar para isso como adulta. Por exemplo, se eu tivesse muita vontade de cantar até hoje, como adulta, eu posso falar, nossa, eu vou procurar uma aula de canto. Talvez um outro professor, com certeza, mas talvez ele vá me ajudar a entender minha voz, a encontrar minha voz, e não vai me dar esse balde de água fria que ele me deu ali, que ele me dispensou nos primeiros 5 segundos. Ele não ouviu minha voz, olha, eu justificando. Mas entende isso? Como adulta, eu posso falar, ok, posso tentar fazer um curso, será que se eu for falar com outro professor, eu tenho como resolver isso? Então, se é uma memória da minha infância, que é uma memória real, eu posso trabalhar essa memória. Oi, Silvia, querida. Posso trabalhar isso hoje, ressignificando e trazendo mais leveza para esse episódio, quem sabe. Posso achar engraçado, né? Eu tenho várias da minha infância, agora vem vindo tudo na minha cabeça, eu falando isso, momentos impactantes, assim, que trouxeram efeitos. Um dos efeitos que eu acho, não tenho certeza, que eu já ressignifiquei, olhando para um episódio, bom dia, eu nasci, fiz uma cirurgia muito cedo, com 8 dias eu fiz uma cirurgia que salvou minha vida lá recém-nascida, só que os médicos entregaram aquele pacotinho pro meu pai e pra minha mãe e falaram uma frase assim, ó, não deixe chorar. O que aconteceu? Pense numa criança que chora, só sabe chorar, né? Então, eles faziam de tudo para me dar o conforto, para não me dar a oportunidade de chorar, porque eles tinham medo que eu chorasse. Então eu cresci extremamente cuidada, do tipo, cuidado ali para não cair, cuidado, subia no sofá, cuidado aqui. Então, pensa na minha habilidade com o meu corpo, habilidade física. 0. Eu brinco, eu era uma pata. Não deixo de ser, ainda sou, mas assim, quando criança era muito mais. Então eu ia para a escola, uma criança, eu era sempre alta, sempre maior da minha turma, eu imagino os professores de educação física me olhando, chegando na aula, falando, nossa, né, essa aí vai... fugia da bola igual terrível, assim. Então não tinha habilidade, eu era a última a ser escolhida. Eu lembro olha que coisa, né, como era a educação antigamente. Nós fazíamos umas atividades de educação física que era uma corrida ao redor da quadra, alguma coisa assim, e faziam duplas para correr juntos. Oi, Aline, bom dia, querida. E eu lembro que, óbvio, os mais espertos, né, se competiam, iam lá para frente da fila, eu ia ficando para trás, e eu sempre corria com um amigo chamado Homero. O Homero teve um grande impacto na minha vida. O Homero era bem gordinho, então a gente meio que empatava. Não é que eu ganhava do Homero, gente, eu empatava com o Homero. Então, a gente se escolhia, era muito engraçado. Onde eu estava, a gente acabava ficando juntos lá na fila. Então, tudo que tinha salto em altura, salto em distância, competição na escola, eu era uma catástrofe. Porque eu não tinha essa habilidade. Então, eu fui criada extremamente protegida, com medo de tudo. Ok, eu tinha 2 opções. Continuar o resto da vida assim, ou, quando adulta, quando madura, entendi que tudo isso que meus pais fizeram foi um excesso de zelo, um excesso de medo que eles tinham de que eu realmente me machucasse, e agora eu posso reverter isso. Então a educação física era para mim um tormento, sempre foi um tormento. Depois de adulta também, então, vamos se reunir jovem, vamos jogar vôlei. Eu falava, meu Deus, eu fazia de tudo para escapar, por comer, não vou passar vergonha, não vou ser a última, não vou ficar para trás.
E tão interessante, depois de adulta e percebendo isso, eu consegui transformar. Então, o que eu já fiz, né? Não é grandes coisas, mas assim, meu histórico. Mas eu já participei de corridas, sabe? Fiz quando que eu diria? Eu não conseguia correr ao redor da quadra, imagina, eu fiz 5 quilômetros. Fui a primeira colocada? Não fui. Não fui a última também? Não fui. Mas não tinha importância. Tava mais eu dando valor para aquele momento que eu escolhi viver. Então, eu penso muito nisso. Esporte coletivo, eu fugi igual o diabo pode dar cruz, assim. Deus me, porque eu ia estragar o time, porque eu ia... E, por exemplo, agora eu tô vivendo uma experiência, uma comadre nossa descobriu o beach tênis como uma atividade da vida dela e convida a gente. E eu pensava, o que eu vou fazer lá? Não sei jogar, né? Sou uma pata. A frase, né? As crenças, eu sou uma pata. E eu comecei a gostar e comecei a me divertir com aquilo. Então a gente vai, essa semana, inclusive, atravessamos a cidade para viver essa experiência com os amigos do outro lado da cidade. A gente não joga nada, mas a gente ri demais. É muito divertido aquilo. Então é um toque na bolinha e a gente se mata de rir. É muito divertido. Então eu consigo olhar hoje a atividade física com fonte de alegria. Olha que interessante, coisa que para mim era um tormento antes. Então isso é ressignificar. Aí essa semana a gente foi se encontrar lá para jogar e daí levamos a Júlia, a gente convidou o Pedro, não quis, mas vamos Ju, vamos viver isso. Ela, ai mãe, mas ela foi e voltou bem feliz. Talvez estejamos dando para ela a oportunidade, né? Apesar que eles têm, graças a Deus, a herança do pai, né? Que gosta de um esporte, que sempre lidou bem com isso, como eles gostam disso, mas eles podem ter esse olhar. Como é importante lá, na infância, a gente ser trabalhado, ou então, quando adulto, ressignificar isso. O Bert fala assim, ó, o amor cego nos mantém presos ao destino do nosso sistema. O amor que vê, consciente, nos liberta. Então, talvez essa imagem que eu sou uma pata, que eu não dou certo nenhum, eu não preciso conviver com ela a vida inteira. Quando eu começo a entender isso, eu começo a ver, isso se transforma. Faz sentido isso? Eu acho isso bem bacana. E tem um outro tipo de medo. Então, esse é aquele medo gerado por um trauma. Esse, ainda falando do medo gerado por um trauma, às vezes a gente tem que ressignificar, por exemplo, quando criança vivenciei um acidente de carro. Você não percebe que é isso que te limita hoje a ter coragem de dirigir. Eu já vi isso numa constelação. Eu tenho muito medo de dirigir, eu já fiz vários cursos, na hora do teste eu reprovo. Aqui nós podemos estar diante de um medo, né, concentrado, que bloqueia a avaliação em si, o teste, ser avaliado pelo outro, o medo de errar, o medo de ser rejeitado, o medo de errar, de perder, né, de não ser aprovada, a necessidade de aprovação, ou às vezes é uma memória de um acidente. Andar de carro é perigoso, andar de carro causa dor. Então, essas memórias lá da infância podem ser traumas reais que continuam te limitando hoje. Então, é bacana você olhar, da onde vem esse medo? Por que eu sinto esse medo? Ok? E o outro medo que eu quero falar é sobre o medo ancestral, ou seja, aquele medo que surge do padrão familiar mesmo. Por exemplo, são medos herdados dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Herdamos muita coisa, né? Herdamos características genéticas, mas também herdamos memórias, tanto talentos, né? De repente faço algo bom como meu pai fazia. Mas eu também posso estar trazendo medos que são deles. E se a gente for olhar assim, mais de longe para essa questão sistêmica, a gente imagina, né? Nossa ancestralidade europeia, por exemplo, atravessaram o mar, fugindo da guerra, fugindo da fome, em busca de oportunidade, em busca de salvação, às vezes. Como foi para eles isso, né? Quanta memória de medo não existia dentro deles. Então, memória de escassez, memória de medo de ser feliz efetivamente, medo de se relacionar amorosamente, medo de assumir o seu próprio poder, o medo às vezes de empreender. Pensa aqui comigo, de repente lá atrás, um antepassado nosso tinha uma empresa, ou pôs o dinheiro toda a família num negócio e isso não deu certo. E quebrou, né? Quebrou e usou o dinheiro de todo mundo, ficou mal falado na família. Você imagina como isso tem um efeito dentro da gente? Às vezes eu tô aqui querendo empreender, eu tenho um projeto de um negócio bacana, eu sei que eu tenho talento,
Eu não consigo, eu não sei porquê. As coisas travam, daí, né? Chega na constelação e fala, Jana, eu tô travada, as coisas não acontecem. Estamos, às vezes, diante de lealdades invisíveis. Quero muito me relacionar, quero muito ter um namorado, Jana, eu quero muito viver feliz. Será? Como foi para as nossas antepassadas? Como foi a história de amor, né? Quais são as histórias de amor do nosso sistema? Isso é bem legal de pensar. De repente aqui tem abandono, aqui tem traição, aqui tem um bolo recheado de tristeza. A tua lealdade invisível diz assim, ó, se relacionar é perigoso. Se relacionar traz dor. Amar faz sofrer. Inconscientemente você se protege, é isso que o medo faz na gente, ele bloqueia. Tô ali numa conversa com esse carinha que, nossa, que eu acho que aqui vai rolar um namoro, aqui tem potencial para um futuro. Inconscientemente esse medo me ataca, eu me afasto. Ou afasto ele ainda, digo, não, esse não é bom, não, você não tem tudo que eu preciso. E foge daquela situação. Medo do que vem depois, medo de sofrer. Tem uma amiga que a gente fala isso, ela fala, eu começo a me envolver, começo já a pensar em tudo que pode dar errado. Você entende de onde é que vem isso? Não pode ser teu. Porque você ainda nem deu errado, como é que você tá com esse medo? Então é algo que vem lá de trás. Essas lealdades têm uma importância muito grande para a gente reconhecer a história do nosso clã. Então ela tá aqui. Oi, Carla. Oi, Vanessa. Sejam bem-vindas. Que bom ter vocês por aí. Estão falando de medo hoje, olha aí. Então, de repente aqui eu lembrei de uma constelação que eu fiz. A menina tinha tentado engravidar e passado por alguns abortos ali, alguns abortos bem no comecinho da gestação, e era uma coisa que incomodava muito, e ela falava, não sei o que está acontecendo aqui. A gente foi olhar para a constelação, e a primeira pergunta que a gente faz é, como foi a maternidade para o teu sistema? E ela começou a resgatar isso dentro dela. Nossa, Jana, minha mãe perdeu, minha avó, a minha avó morreu no parto da minha tia mais nova, né? E minha mãe sofreu muito, minha mãe era muito nova, minha mãe acabou cuidando dessa tia. Olha que interessante. E a mãe dela também tinha perdido não sei quantos filhos. Qual é a memória desse sistema? Maternidade versus dor. Maternidade não é uma coisa fácil pra gente. Né? Então, e a gente olhando para isso, o que a gente faz na constelação? A gente faz um movimento, olhar para essas mulheres e dizer, ok, eu vejo a dor de vocês. Eu sei como é, porque eu também já senti, né? Também é meu esse lugar aqui de sofrer por causa disso. Eu tô aqui há quantos anos sofrendo? Eu nem engravidei e eu tô sofrendo. Então a gente consegue honrar e colocar isso num lugar especial dentro do coração. A gente não elimina, a gente coloca num lugar dentro do coração e diz, ok, isso é de vocês. Eu posso, eu escolho, eu peço que me abençoem para viver a maternidade de outra forma. É tão lindo isso, porque é exatamente transformar o amor cego no amor que vê, né? Aquele amor que ali estava inconscientemente bloqueando, inconscientemente travando a minha vida, conscientemente eu escolho olhar para ele, dar o lugar e a honra devida e dizer, ok, deixo com você e agora eu sigo sozinha. Eu sigo sem esse peso, eu não carrego isso por você, isso é seu. Isso é transformador. Isso em qualquer área. Você pode perceber na área financeira, por exemplo, de repente tem crenças na tua família com relação ao dinheiro, por exemplo. Dinheiro só existe se você trabalha registrar, carteira assinada, esse é o termo, minha família falava muito de carteira assinada. Já assinou a carteira? Aquilo representava para minha família a estabilidade. Aqui o dinheiro pode vir porque a gente tem carteira assinada. O que acontece com a pessoa quando deseja mudar esse rumo? Quer viver uma vida mais leve, mas sem esse compromisso e encontrando uma realização de um outro formato de trabalho. Bloqueio? Com certeza. Não funciona, você fica com medo. Quando você vê, você está se travando ali. Oi, Andressa. Então, é muito importante reconhecer e fazer esse movimento. Ok, pai, ok, mãe, eu sei que para vocês a carteira assinada era muito importante, mas eu escolho
não passar por isso. Eu escolho um caminho diferente. Me abençoem, mesmo que eu possa fazer só um pouquinho diferente. A gente tem uma ilusão que a gente tem liberdade para fazer tudo o que a gente quer. Eu falei aqui, por exemplo, do que o amor representava no meu sistema. Quem tinha o casamento representava no meu sistema, mais do que o amor ainda o casamento, porque às vezes você pode viver o amor sem viver o casamento. Mas às vezes você quer o casamento, você olha para trás e fala, como foi o casamento? Eram casamentos arranjados, meio que suportados, né? Não viviam amor, viviam uma sociedade talvez, ou não, os homens abandonam as mulheres. O que eu vou? Inconscientemente, a minha lealdade vai dizer, ok, sou igual vocês também, não vou ter um casamento para mim. E daí aqui eu fico como? Eu brinco sempre, fico no quentinho. Aqui é quentinho, ser igual a todo mundo que veio antes, por mais que eu diga que eu estou infeliz, me leva para esse lugar quentinho. Aqui eu sou inocente. Olha que coisa. Virar para essas mulheres e dizer assim, ó, toma aqui, isso aqui é teu pacotinho, isso aqui é o teu olhar para o amor. Eu escolho encontrar a minha forma de amar. Faz você virar e ir para outra direção. Detalhe, essa direção você vai sozinha. O que ela traz? Solidão. Solidão não é legal. Você olhar para elas, mulheres infelizes, já 2, 3 gerações que você conhece, ou quem sabe provavelmente muito mais, e ver todas elas lá, e você aqui do outro lado, te traz solidão, te traz culpa. Mas, já falamos em outras oportunidades, ser adulto é conviver com a culpa, é entender o que é a culpa e aceitar. Ok, eu fico aqui um pouquinho, é meio desconfortável. Aqui não é tão quentinho, aqui tá mais geladinho, mas ok, eu fico aqui também. Eu escolho viver a culpa e trabalhar essa culpa dentro de mim. Não é interessante? E a constelação faz isso com a gente. Então, eu contei dessa questão, lembrei dessa constelação da gravidez, tivemos uma outra não muito tempo aqui, falando do medo de depender do masculino. Temos muito isso no nosso sistema, né? Olhando para todo o feminino que hoje a gente vê ferido, é muito óbvio que a gente vê essa disfunção na relação com o masculino de muito tempo. Ou os homens não são capazes, ou os homens são fracos, ou os homens não abandonam, causam dor, são violentos. Então, várias imagens que todas as mulheres do nosso sistema tiveram, de alguma forma estão aqui dentro de nós. E você dizer assim, ok, o masculino cuida de mim, é difícil, é muito difícil. Nós mulheres que aprendemos, não dependa de homem, você tem que dar conta sozinha, trabalhe e se sustente e não dependa de homem, não são frases assim? Homem nenhum presta, você não pode depender de homem, nunca dependa, não estou falando que a gente tem que depender de homem, não é? Não estou falando voltar para esse lugar, mas é aceitar ser cuidada. A partir do momento que eu digo, ok, meu marido, você dá conta, você tem força para isso, eu dou essa força para o masculino e daí ele pode exercer a função do masculino. Na hora que eu olho para ele inconsciente, não vai dar certo, ele não vai dar conta sozinho, eu preciso estar lá no mundo trabalhando igual a ele, do mesmo jeito, ou talvez até mais, porque eu sou melhor, né? Que o meu feminino é melhor. Eu estou dizendo para ele que ele não dá conta. Ele também acredita nisso, porque se eu estou dizendo, ele acredita. E nada disso é dito, gente, é tudo inconsciente. Inconsciente, olhem isso. Então, na hora que eu olho para ele, conscientemente digo, eu posso confiar. Minha mãe não confiou, minha avó não confiou, minha bisavó provavelmente também não confiou, mas eu escolho confiar. Eu dou uma força para ele que vocês não têm noção. Ele vai melhor no trabalho, ele vai ficar melhor de saúde, ele vai buscar ocupar esse lugar que é dele, que é do masculino. E eu posso ocupar efetivamente o meu lugar. E qual é o meu lugar? Meu lugar é o sentir, aonde eu quero sentir. Eu posso escolher um trabalho que eu viva esse sentir efetivamente, né? Eu posso escolher viver em casa e sentir a maternidade com toda a potência. Eu posso escolher também. Então, eu consigo entrar no meu lugar, né? E no meu lugar eu tenho força. Então, olhar para como essas memórias de medo podem estar me bloqueando hoje. Dei uns exemplos aí, deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo. Falei, né, da segurança, o medo de ser abandonada, talvez minha mãe foi abandonada.
Ó, a Ju tá falando aqui, eu já ouvi muito essas frases de não depender, mas eu escolhi me libertar. Perfeito, é um caminho. É um caminho. O masculino pode existir, né? Daí ele pode chegar. Perfeito, muito bom. Ninguém tá falando aqui contra, né? Ah, você que sobrevive sozinho, que dá conta. Não, é ótimo. Eu acho que esse lugar nós conquistamos. Mas precisamos estar plena nesse lugar, né? Não podemos estar só numa parcela. A gente quer tudo, né? Eu vou deixar para vocês um exercício aqui. Olhando então para esse medo que pode vir dessa família, né? Dessa origem sistêmica aqui de crenças, a frase para a gente se libertar é assim, ó. Esse medo é realmente meu? Ou pertence a alguém da minha família? Na hora que eu percebo que pertence a alguém da minha família, eu devolvo, né? Eu honro e devolvo. É importante você pensar que esse medo, como eu falei lá no começo, é uma emoção natural e que ajuda a preservação. Ele também tem essa função natural de preservação dentro do meu sistema. Foi com esse medo que chegamos aqui, né? Não foi diferente. Então, se é o medo de perder, às vezes teve alguém que foi muito sovino no meu sistema que cuidou para a gente sobreviver. Talvez o medo de não arriscar e não ir para uma outra cidade, para outro país, também fez sobreviver. Então, tanto a coragem do meu sistema é importante, mas também o medo também me fez quem eu sou hoje. E se preservou, né? Então, a gente também honra, a gente não elimina eles da nossa frente, isso é bem importante. Se você, de alguma forma, chegou aí no seu medo, aonde está, de quem é, quem sabe você fez essa reflexão, eu vou te dar um exercício para você fazer. Não precisa fazer agora, estamos no meio do dia, eu acho que está meio agitado, não faz muito sentido, mas pense nisso depois. Faça um momento, se você puder agora, desliga aí e faça isso depois. Se imagine diante dessa pessoa, né, ou desse lugar aí onde você conectou com esse medo. Fecha teus olhos, né? Faça um momento aí de concentração na tua respiração e se imagine esse medo na palma da tua mão, qualquer que seja o medo. E você diante desse antepassado, dessa memória, entrega de volta para ele. Se imagine fazendo esse movimento de devolver esse pacotinho aí que você recebeu. Com muita honra, com muito respeito, não é do tipo, toma que é teu. Não. É do tipo, eu vejo você, essas frases você pode dizer, eu vejo você, eu honro a sua história, mas eu deixo com você o que é seu. E eu escolho seguir o meu caminho, livre desse medo. Esse é um movimento que você vai fazer com as tuas palavras, né, dentro da tua imaginação, dentro do teu... Porque a imaginação tem um poder, né, nossa alma fala através de imagens, então qual é a imagem que vem para você? E aí, às vezes, 5 minutinhos que você parou para refletir e fazer essa meditação pode trazer muita informação. Pensa comigo essa frase, eu vejo você, reconheço a sua dor, o seu medo, e eu devolvo para você, deixo com você e sigo mais leve. Esse é um exercício que você pode fazer e repetir algumas vezes, até sentir aqui dentro. Ó. Parece que está mais leve, parece que deixei um peso que não era meu. É isso? Vamos fazer esse exercício depois? Façam e me contem. Adoro os feedbacks. Podem falar comigo o que vocês sentiram aí, eu adoro. Então, eu queria, né, reforçar a importância de olhar para esse medo com amor, sem julgamento, incluindo e não excluindo. Não se exclui nada. Tudo vem para dentro. Tudo tem um lugar aqui dentro. É só organizar que cabe tudo. Queria dizer também que se de repente você percebe que esse medo aí dentro, ou você não viu ele com clareza, ou ainda está te bloqueando, é uma coisa que te pesa, pense talvez numa constelação individual, ele faz efeito, me chamem, a gente pode olhar juntas para isso, eu me ponho à disposição para te ajudar a olhar. Outra coisa, então convite 1, constelação, olha para essa que talvez seja uma solução aí para você. Convite 2, roda de mulheres. Esse é um exercício que a gente está fazendo. São 8 encontros online, cada um com um tema diferente, grupos pequenos, onde a gente se integra, onde a gente consegue fazer relação, se enxerga pessoas, sabe? Mulheres, né? Com realidades completamente diferentes, mas unidas por algum propósito, que é de cura, que é de transformação. A gente está com uma roda em funcionamento nas quartas-feiras à noite. Estamos, acho que ontem foi a 5ª roda já, 4ª ou 5ª roda. E é tão bacana, eu desliguei ontem do online pensando assim, como pode mulheres literalmente de lugares, nós temos uma que está no Canadá, temos outra que está aqui em Curitiba em regiões diferentes, temos outra de fora,
idades diferentes, lugares diferentes, se conectando. Foi muito lindo. Começamos a falar de carnaval no meio do negócio. Combinamos já uma viagem para o carnaval, sabe? Tipo assim, ou seja, mostramos sonhos que cada uma tem. É muito interessante. É uma ferramenta de cura olhando para o feminino potente. Então, nós vamos começar uma nova roda em março. Então, me manda aqui uma mensagem que eu te explico direitinho como funciona. O custo é baratinho. É uma troca, sabe? É um lugar de troca. Então, vai ser bem especial. Nossa terceira roda deve começar em março. Lembra que eu falei também no começo? Se você entrou depois ou está vendo essa live em outro horário, eu vou pedir para você, comenta para mim, põe aqui no comentário que horas você está assistindo. Para nós é bem importante para entender essa dinâmica, né? Porque eu sei que muita gente comenta comigo que assiste em casa, que assiste à noite, que assiste de madrugada ou assiste de manhã no outro dia. Então me diz aí para eu entender um pouquinho de você, vai ser importante para mim. Queria agradecer a presença. Eu gostei desse horário, eu achei que passou bastante gente por aqui, fiquei bem feliz. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos pensar para as próximas. Para encerrar, vou deixar uma última frase aqui, ó, que é a lógica do Bert, né? Quando honramos o passado, criamos um futuro mais leve e mais livre. Quando honramos o passado, criamos um futuro mais leve e mais livre. Vamos honrar nosso passado, né? É isso. Tudo bem com vocês por aí? Alguma questão, alguma dúvida? Eu acho que nós vamos ficar por aqui. Fiquem à vontade para me mandar mensagem. Adoro dividir e ficar falando no paralelo aqui, tá bom? Beijo grande e até quinta-feira que vem. Ainda não sei o horário. Até quinta que vem, com certeza. Beijo, gente. Tchau.